Olá, pessoal. Professora Fernanda aqui, né, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aqui da revisão de desenho técnico, tá? Então, no vídeo anterior, né, a gente tinha parado no triângulo inscrito, né, lembra que toda vez que a gente fala inscrito, quer dizer que a figura fica dentro do círculo base, tá? Agora a gente vai fazer pentágono, depois vamos ver como é que faz o hexágono inscrito. Depois disso a gente começa o nosso conteúdo aqui de concordância e tangência, tá? Bem, então vamos lá. A gente vai pegar como exemplo aqui um raio de 30 milímetros, tá? A gente vai usar essa mesma medida aqui, ó, tanto pro pentágono quanto pro hexágono. Então a primeira coisa que a gente faz é desenhar o círculo. Lembra que eu comentei que a gente nunca abre o compasso na régua, né? Tentando acertar a posição dele aqui na régua, tá? Então eu vou pegar uma folha auxiliar, tá? E vou desenhar nela aqui uma retinha com o tamanho que eu quero abrir o compasso. Então, nesse nosso caso, a gente quer com 30 milímetros de raio. Então, vem aqui, acerta aqui direitinho. Começa aqui bem certinho no zero. E faço o traço até os 30 milímetros. Tá? Deixa eu conferir. E aí, eu abro o compasso aqui em cima, que assim eu consigo ter certeza de que ele tá com os 30 milímetros que eu quero. Tá? Então, a gente vai pegar aqui ponta seca, colocar numa extremidade, e aí na outra eu consigo testar se eu abrir o compasso no tamanho. Então, vamos lá. Tem um pouquinho, ó. Por coincidência, eu consegui abrir certinho. E aí a gente faz, né, o nosso círculo. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Só ver se não vai... Tá boa a posição. E a gente desenha o círculo completo. Certo? Bem, depois o que a gente precisa fazer? Né? Vamos deixar aqui marcado o centro do círculo, que é um ponto que a gente precisa saber onde tá, que é uma referência. Vamos chamar aqui de ponto O. Então, agora que a gente já desenhou o círculo, tá? A gente precisa, como primeiro passo, desenhar duas linhas aqui passando pelo centro e elas têm que ter 90 graus entre elas, tá? Então, a gente pode fazer de duas maneiras, né? Eu posso fazer uma linha com a régua e usar o nosso passo a passo, né, para fazer a outra perpendicular. Ou, se a gente quiser já adiantar, eu posso usar o esquadro, tá? Que ele deixa mais prático e garante, né, que a linha vai estar perpendicular uma à outra, tá? Vou usar o esquadro aqui, por exemplo. Vou adiantar o conteúdo. Como a gente tem né, na nossa prancheta essa régua aqui, ó, eu posso encostar o esquadro nela para me ajudar a alinhar. Só posso fazer isso porque lembra que a gente fez uma linha de referência aqui paralela à margem? Tá? Então, uma vez que eu prendo a folha direitinho, alinhada com essa linha de referência, aí eu posso usar esse quadro com segurança, tá? Que aí eu não vou desenhar torto aqui. Então, a gente encosta ele aqui direitinho na régua e vai empurrando até ele chegar no meu ponto, tá? Até ele ficar alinhado com o centro do círculo. Aqui, como tá um pouquinho complicado de eu ver, eu vou deixar já a lapiseira de jeito. Então, ó, encostei, vou fazer essa linha aqui na horizontal. Depois o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar o esquadro para poder fazer na vertical, tá? Então, eu vou fazer, ó, vou descer ele encostado, tá? Na minha régua aqui da prancheta. E eu vou pegar essa outra reguinha, pode ser uma outra reguinha ou o outro esquadro, tá? Do jogo de esquadros, que é o de 30 graus e o 45. Vou pegar essa régua aqui, ó, pra me auxiliar, pra ela marcar pra mim a posição do horizontal. Tá? Então, ó, encosto ela bem aqui, firmo, solto o esquadro. E agora eu vou colocar o esquadro por cima, né? Nessa posição aqui, ó. E vou deslizar até ele ficar alinhado com o centro do círculo. Alinhei, ó, sempre confiro se ele tá bem encostado na minha régua, tá? Alinhei ali, firmo o esquadro.
e faço meu traço na vertical aqui. Tá? Então, ó, fizemos os dois com 90 graus, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso compasso, tá? E vamos desenhar aqui, ó, um primeiro arco, tá? E o raio dele vai ser o mesmo raio do círculo aqui, tá? A gente vai aproveitar o tamanho que a gente já fez aqui do círculo. Então, a gente vai posicionar primeiro nesse ponto, tá? Eu vou chamar aqui de ponto 1. Vou numerar um pouco diferente dos slides aqui. Eu vou chamar aqui de ponto 1. Então, eu posiciono meu compasso aqui, ó, bem onde ele encosta no círculo. E vou desenhar um arco aqui. Começando aqui de baixo, encostando na parte de cima do meu círculo. Aí, eu vou ter esses outros dois pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de 2. E aqui de 3. Próximo passo, eu vou unir esses dois pontos, tá? Porque eu quero encontrar um pontinho aqui nessa horizontal, que vai ser a minha referência para fazer o passo seguinte. Então, eu vou vir com a régua. Vou deixar aqui, ó, bem alinhadinho com os pontos 2 e 3, bem certinho. E vou fazer essa reta aqui, ó. Porque o meu objetivo era encontrar esse ponto aqui, ó. Que eu vou chamar de 4. Achei esse ponto, tá? Agora, a gente vai mexer na abertura do compasso. Porque eu vou colocar a ponta seca aqui, tá? E vou abrir até esse ponto aqui de cima, tá? Vou chamar, seguindo a sequência, eu vou chamar esse ponto agora aqui de 5. Porque eu vou abrir de 4 até 5. Então, vamos aqui chamar. Então, a gente põe a ponta seca aqui. Abre. Testa primeiro, né, antes de sair fazendo. Ficou um pouquinho fechado. Já foi demais. Aí, ficou certinho no ponto. O que a gente vai fazer? Vai fazer o arco até encostar aqui no horizontal de novo, ó. Até cortar a horizontal. Porque a gente queria achar esse ponto aqui. Chamar esse ponto aqui de 6. Na nossa sequência de passo. Agora, o que eu vou fazer, ó, vou usar o mesmo ponto 5 aqui, vou colocar a ponta seca aqui, agora, e vou abrir meu compasso até o ponto 6. E vou desenhar um arco aqui, ó, vindo pra cima, pra cortar o meu círculo. Então, de novo, a gente posiciona bem direitinho, mexe na abertura do compasso pra ele passar certo em cima do ponto 6. E aí, a gente faz o arco, ó, pra cortar o meu círculo. E aí, a gente encontrou o nosso último ponto. Tá? O nosso ponto 7 aqui. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser um dos cantos do meu pentágono. Esse aqui já é o topo do meu pentágono, tá? Então, eu vou usar a abertura do compasso, né, nessa última etapa, para eu ir marcando os outros vértices, tá? Por isso é muito importante fazer esse passo certinho, porque se eu errar um pouquinho no compasso, conforme eu vou marcando os outros pontos, ele vai somando esse erro. E aí, no último, que a gente faz a conferência, ele não vai fechar, tá? Então, agora o que eu vou fazer, ó, vou colocar aqui no ponto 7. E vou fazer só uma marquinha no meu círculo. Posso fazer dessa ordem também, eu vou colocar no ponto 5 e vou fazer a marquinha do lado de cá. Depois eu ponho em cima dela e marco meu último vértice. Então, a gente tem esses outros pontos aqui, ó, vamos na ordem. Então, aqui seria meu ponto 8.
Repara que o ponto 9 não é no mesmo lugar que o ponto 3. E aqui meu ponto 10. Agora pronto, eu já posso desenhar meu pentágono aqui. É só ligar os pontos 5, 7, 8, 9, 10 e o 10 e o 5. Então, vamos unir aqui com a nossa régua. Aí a gente vem aqui. E aqui a gente vai fazer, né, o último lado. E pronto, desenhamos o nosso pentágono, tá? Inscrito num círculo. Bem, então vamos agora pro próximo, tá? A gente quer desenhar um hexágono inscrito em um círculo, tá? Então, como exemplo, a gente vai usar o mesmo raio de 30 milímetros. Como a gente mexeu no compasso, eu preciso acertar a abertura dele de novo. Então, eu volto na minha folha auxiliar e vou acertar a abertura aqui no meu traço de 30 milímetros novamente, tá? Então, põe a ponta seca aqui na extremidade, mexo aqui na abertura e testo. Passou certinho na outra extremidade, ele tá ok, tá? Sempre reparem, gente, que quando eu vou usar o compasso, eu seguro aqui. Nunca seguro aqui, tá? Aqui é só pra gente regular a abertura. Tá certa, não mexo mais ali, ó. Venho aqui em cima. Então, vamos começar desenhando o nosso círculo aqui. Deixa eu só conferir se a posição tá boa. Tá. Vamos desenhar primeiro um círculo completo. Tá? Depois disso, tá? A gente vai fazer aqui uma linha na vertical. Nesse caso do hexágono, eu só vou precisar dessa linha na vertical, tá? Eu não preciso fazer a linha na horizontal. Tá? Então, como eu não preciso fazer uma outra linha perpendicular, aí eu não preciso ficar preocupada em alinhar, tá? Então, aqui minha origem, né? O centro do círculo. Então, a gente vai vir com a régua, pôr bem certinho aqui com o centro do círculo. E a gente faz a nossa reta, pra começar. Tá? Então, a gente já tem marcado aqui, ó, 2 pontos, tá? Ponto 1, ponto 2. Tá? Nesse caso aqui do hexágono, esses 2 pontos já estão marcando 2 vértices do hexágono, tá? E pra achar os demais? Eu vou voltar pro meu compasso, não vou mexer na abertura dele, né? Eu vou continuar ainda com o raio de 30 milímetros. E vou desenhar 2 semicírculos aqui, tá? O primeiro, eu vou pôr a ponta seca no ponto 1. Bem certinho aqui. E vou desenhar o semicírculo aqui, ó. Tá? Então, aqui eu já encontrei, ó, mais 2 vértices do hexágono. Então, aqui eu vou ter, ó, ponto 2. E aqui o meu terceiro ponto. Do mesmo jeito, sem mexer na abertura, agora eu vou colocar a ponta seca aqui embaixo no ponto 2. E vou fazer o outro arco. E aí, eu encontrei os 2 últimos vértices do meu hexágono. Então, aqui eu vou ter meu ponto 4. E o meu ponto 5. E pronto, já posso unir os pontos e ter, né, o meu hexágono desenhado aqui, ó. A gente vai unir 1, 2, 4. Ó, desculpa que eu repeti o número, né? Falha nossa aqui, mas tudo bem.
tá? Depois eu corrijo. Isso aqui, na verdade, é o terceiro ponto. Vamos corrigir aqui. Aqui é o quarto ponto. Quinto ponto. Sexto ponto. Tá? Então, agora sim, tá? A gente vai unir 1 com 3, depois com 5, 2, 6, 4 e volto no 1. Então, a gente vem aqui, ó, põe a régua bem certinho, com ponto marcado. Depois vem no 3 aqui. Cinco. Depois o 2 com 5. Bem, então, né, dando sequência, né, a gente unindo aqui todos os pontos, a gente forma o nosso hexágono inscrito, tá? Então, essa daqui é a nossa última figura aqui, né, geométrica inscrita, né, de exemplo. Depois aqui, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai começar agora a parte de tangência e concordância, tá? E aí, o primeiro que a gente vai ver, né, é uma tangente externa a um círculo, passando por um determinado ponto P. Né? Então, imagina que a gente está desenhando a nossa peça, tá? Uma peça qualquer, ela já tem um detalhe circular desenhado, eu já tenho uma coordenada P, então, já tenho que desenhar uma tangente que passe por esse ponto, né? Para dar continuidade no contorno da minha peça. Então, aqui, como é que a gente vai começar, tá? Eu vou aqui, né, aproveitar e vou fazer um círculo, tá? Com o mesmo tamanho que a gente estava trabalhando, de 30 milímetros. Tá? Então, como eu passo aqui, né, eu precisei dar uma mexida, a gente vai acertar ele de novo aqui em 30 milímetros. A gente vem, abre ele aqui, naquela retinha que a gente tinha feito, risca. Riscou certinho, tá com os 30. E a gente vai desenhar um círculo aqui, ó. Vou botar aqui. E a gente desenha o nosso círculo. E aí a gente vai marcar um ponto P aqui qualquer, tá? Qualquer posição serve. Eu posso marcar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, pro meio, tanto faz. Só não marque muito perto do círculo, que como isso aqui a gente tá aprendendo a fazer, a gente vai treinar. Se colocar muito perto do círculo, vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Vai ficar um pouco mais confuso o passo a passo aqui, tá? Então, para esse primeiro exemplo, eu vou marcar ele mais distante aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar ele nessa posição, tá? Então, aqui chama meu ponto de ponto P. Aqui, né, centro do meu círculo. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou unir o ponto P com o centro do meu círculo, tá? Então, vou pôr aqui, né, minha lapiseira bem no centro do círculo. E vou fazer essa reta unindo os dois. Fiz a reta, o que a gente vai precisar fazer agora? Achar a metade dela. E aí, a gente vai usar a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, que é a mediatriz, né? Então, a gente vai pegar o nosso compasso, vai abrir ele um pouco maior que a metade da minha reta. Lembra que isso aqui é a olho, tá? Abrir aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca aqui no centro do círculo. E vou fazer um traço em cima e um traço embaixo, tá? Lembra que a gente quer fazer um X aqui, né? Então, eu faço um traço em cima, faço um traço aqui embaixo. Sem mexer no compasso, a gente coloca agora no ponto P. Põe bem certinho. E eu vou fazer um X aqui, ó. Um X em cima, um X embaixo. Se acontecer aqui igual o meu exemplo, né, que não fechou, não tem problema. Você volta aqui no seu ponto. Ele está no mesmo lugar aqui. E prolonga. Você precisa achar esse ponto, esse xizinho aqui, né, o centro dele. Depois a gente vai fazer o quê, ó? Vamos alinhar, né, aqui o centro desse X com esse e marcar o meio dessa reta. Nesse aqui eu não vou fazer ela de fora a fora, porque senão vai ficar um pouco confuso. Então, eu vou só alinhar e marcar o centro aqui, ó.
Eu vou deixar bem certinho. E a gente marca o centro da reta aqui, ó. Tá? Ok, achei aqui esse ponto. Tá? Eu vou começar agora a numerar 1, 2, 3, que eu acho que fica mais simples a gente entender a sequência que a gente tem que fazer isso aqui. Vou chamar aqui de ponto 1. Bem, a etapa seguinte é, vou pegar agora o meu compasso, ponta seca aqui, e vou abrir ele até o ponto P, até uma das extremidades. Abro e testo, lembra que a gente sempre tem que testar pra ver se ele tá certinho, ó, tá ok. Testa também no outro ponto aqui do centro do círculo, porque ele tem que passar certo, tá? E aí a gente vai desenhar um arco, ó, que vai desde o ponto P até a borda do meu círculo, tá? Eu quero fazer isso aqui, ó. Porque o nosso objetivo é achar esse pontinho aqui, o ponto 2. Mas o que acontece? Esse ponto 2 aqui, ó, tá? De maneira mais simples do que o que tá no slide, isso aqui já é o ponto de tangência, tá? Na onde a minha reta ela vai só encostar no círculo. Lembra que quando a gente fala que é tangente, ela apenas encosta no círculo, né? Porque se eu fizer e ela for para dentro do círculo, isso já não é mais reta tangente, tá? Então tem que ficar certinho aqui, não pode ir para dentro, né? Que senão tá errado passo a passo, tá? Nos slides da aula, vocês vão ver que tem uma outra reta desenhada aqui, com um ângulo marcando, né, a abertura entre essa reta e a tangente, que ele tá desenhado o raio, e tá lembrando que qualquer reta passando nesse ponto, né, ela vai sempre ter 90 graus, com um raio, que é a linha ligando o centro do círculo até esse mesmo ponto de tangência. É só para lembrar isso, mas a gente não precisa dela para desenhar a tangente. Então, achei o ponto 2. Agora a gente vai só ligar o ponto P com o ponto 2. Aqui que é o legal do exercício, né, para treinar. A gente faz essa reta um pouquinho além do ponto 2, porque a gente consegue conferir se fez certo, tá? Então, deixa eu ver só, vou chegar um pouquinho pra cá. E aí a gente desenha a nossa reta, ó. Vocês olharem aqui, ó, só encostou, né? Então, essa tangente tá correta, tá? Bem, então essa aqui, né, é a nossa segunda parte da revisão, né, que como eu comentei, eu vou fazer uma série de videozinhos mais curtos, tá, para ficar melhor da gente revisar esses conceitos de desenho, tá? No próximo vídeo a gente dá sequência, né, a gente vai ver outros tipos de tangentes e por fim a concordância, tá? Então, até o próximo vídeo.